Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós neste dia nos convida primeiramente a perceber os frutos que nós estamos produzindo. E depois a pergunta é se estes frutos eles geram vida, esses frutos alimentam, ou ainda são frutos do nosso egoísmo, do nosso fechamento, da nossa forma de agir, que não agrega e que não deixa o outro perceber a realidade divina na nossa vida. Então é um momento para refletirmos o que nós estamos produzindo. Primeiramente, esta é a preocupação da palavra de Deus. Saber o que os filhos que seguem, o que têm produzido. E quando o nosso fruto, ele gera vida, ele traz as pessoas para perto de Deus, é aquilo que nós ouvimos no livro do Eclesiástico. Fazer memória de pessoas que foram boas na nossa vida. Estas pessoas apresentaram frutos e nós temos boas memórias dos frutos que elas apresentaram. Preparando esta homilia, ouvi dizer que havia uma lembrança de que quando nós nos encontramos muitas vezes com as pessoas, muitas vezes nós não lembramos o que elas disseram a nós. Vagamente lembramos quem elas são, mas trazemos dentro do nosso coração aquilo que elas nos fizeram sentir. Isso é uma boa memória de alguém que nos traz saudade, de alguém que, por mais pouco que seja a sua existência, transforma a nossa vida, transforma o nosso dia. Então, quando nós vamos fazer memória de pessoas famosas, a fama pode ser esta. Mas quando nós não cuidamos, nós também deixamos uma outra marca no coração das pessoas. Tristeza, angústia. Quando nós vemos que os nossos frutos são somente para nós, nós marcamos também negativamente a vida das pessoas. Vamos deixando de falar de Deus para elas. E quando nós falamos de Deus, se nós temos este coração fechado, este Deus vai ser sempre alguém de medo, que ninguém vai querer seguir. Então nós estamos diante destas duas realidades. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, que se deixam transformar por esta palavra, e a sua vida se torna testemunho, o seu testemunho gera fruto, e a tua presença é lembrada com bondade. Ou então nós vamos fazer como Jesus fez, em dois momentos. Primeiro, quando se aproxima desta figueira, sentiu fome, não era o tempo, e o que ele disse aconteceu. Se não agora, ninguém mais colherá do teu fruto. Nós podemos dizer que aqui o Senhor mostra o peso da oração e muitas vezes as palavras que nós direcionamos aos outros. Temos que tomar cuidado.
E depois a atitude que nós devemos ter no templo. O templo é casa de oração. O templo deve ser aberto para todos. E esta atitude dos cambistas, daqueles que estão vendendo no templo, impedem os mais pobres de se aproximarem da graça de Deus. Então, por isso que Jesus no Evangelho diz: este templo é uma casa de oração para todos os povos. E ali os mestres, juntamente com este povo, montavam uma máfia. Todos que entravam no templo tinham que ter alguma coisa para oferecer. E era um cobrado muito caro. E os pobres já não podiam mais rezar. Então esta é a tristeza de Jesus. Quando nós não compreendemos a dimensão religiosa, que o sagrado não se prende, nós vamos profanando o espaço sagrado com o nosso egoísmo e vamos impedindo aqueles que necessitam também de receber a graça. Então, por isso, a atitude de Jesus, diante daquele que não produz fruto e diante daqueles que estão deturpando a compreensão do sagrado e da casa de Deus. Então, que a palavra de Deus nos ilumine e nos faça perceber aquilo que nós precisamos fazer para produzirmos frutos e para que o nosso fruto gere vida nova e que sejamos testemunho para que mais pessoas se aproximem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.